Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trato agora de outro assunto. Esse diz respeito ao que acontece na cidade de Curitiba. Nós sabemos que Curitiba, infelizmente, cedia uma operação dita de combate à corrupção que, na verdade, desvirtua, subverte, desrespeita, não observa preceitos e garantias fundamentais, regras atinentes ao processo, diversos mandamentos constitucionais, enfim, por isso eu tenho insistido e não tenho pejo em dizer que se trata de uma operação fora da lei. Se trata de uma operação que incorporou elementos fascistas à investigação, incorporou elementos de puro arbítrio à atuação da Polícia Federal, do Ministério Público e do próprio Judiciário. Lá em Curitiba, após um processo farsesco, após a utilização do processo como arma de perseguição política, esse processo resultou numa sentença absolutamente absurda, absolutamente estapafúrdia, proferida pelo justiceiro. Não o chamo de juiz, o chamo sim de justiceiro de Curitiba, que profere uma sentença sem qualquer amparo em provas, sem qualquer amparo no mandamento constitucional, sem qualquer observância aos preceitos estatuídos no Código de Processo Penal e no Código Penal. E deste processo resultou esta sentença, após confirmada no TRF da 4ª Região, também no julgamento, que foi mais um comício, foi mais um pelotão de execução do que um julgamento justo, do que um julgamento como previsto no ordenamento constitucional, e agora encontra-se lá preso, como preso político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E mesmo agora, com a prisão do presidente Lula, o autoritarismo continua a predominar no que diz respeito às visitações ao presidente. E cabe destacar que, na data de ontem, o Prêmio Nobel da Paz, Pérez Esquivel, reconhecido mundialmente, uma autoridade mundial em direitos humanos, um homem respeitado em todos os quadrantes do planeta, que tem autoridade não só moral, mas autoridade legal, prevista em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Eduardo Pérez Esquivel teve a sua inspeção não autorizada pela juíza que cuida da execução provisória em relação ao presidente Lula. Isto vai se transformar num escândalo internacional. Isto vai fazer com que o Brasil, que no concerto das nações está se tornando um país irrelevante, um país em que o seu governo é ilegítimo, um país em que o seu poder judiciário, parte dele, age à margem da lei, e agora vai se caracterizar internacionalmente, mundialmente, que de fato o presidente Lula é vítima de uma implacável perseguição judicial, é vítima de uma implacável política de tentar fazer com que o seu legado, o legado do seu governo, seja esquecido, e que ele, que é o preferido do povo brasileiro para voltar a ser presidente, o preferido esmagadoramente majoritário para voltar a ser presidente, tem, mesmo preso, seus direitos fundamentais, elementares, desrespeitados. Anteriormente, uma comitiva de governadores de Estado também teve a sua presença proibida no cárcere onde se encontra o presidente Lula. Eu pergunto e respondo: até quando?
Até quando esse arbítrio vai perdurar? Até quando a Constituição será tratada como letra morta exatamente por aqueles que deveriam ser os primeiros a zelar pela sua observância? O Ministério Público e o Poder Judiciário. E eu respondo, até a hora que o povo der um basta, até a hora que o povo diga que não aceita mais isso, porque o que acontece na verdade é o que está em jogo, não é simplesmente a figura humana do presidente Lula, é aquilo que ele representa para o país, o seu programa de governo, as suas preocupações para com os mais pobres, que ele tirou da linha da miséria quando foi presidente, mais de 30 milhões de brasileiros, como bem destacou o professor Eduardo, o professor Pérez Esquivel. Enfim, é isso que está em jogo, é o resgate da cidadania do povo pobre. E esses setores do judiciário, alojados lá em Curitiba, com conexão com esse ou aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, querem simplesmente, associados ao capital financeiro internacional, sobretudo ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de que é produto direto a chamada Operação Lava Jato, querem simplesmente apagar da memória do povo brasileiro tudo que Lula fez por eles. Mas não conseguirão, porque isso está marcado indelevelmente nos corações e nas mentes da maioria do povo brasileiro. Eu, ainda agora, conversei com o líder Paulo Pimenta. O presidente Rodrigo Maia instituiu uma comissão para visitar o presidente Lula. Isto é uma comitiva oficial da Câmara dos Deputados e nós não temos que pedir autorização a juiz ou a ninguém para irmos lá. É a soberania do Poder Legislativo. Então, na terça-feira, a comissão instituída por esta Câmara dos Deputados estará em Curitiba, quer a juíza queira, quer não. Nós estaremos lá para visitar o presidente Lula e assim o faremos. Nós não podemos mais tolerar que o arbítrio partido do Poder Judiciário continue comandando a política brasileira. Nós temos que dar um basta nisso aqui no Congresso Nacional. Temos que aprovar a lei de abuso de autoridade e temos que aprovar leis que, por exemplo, criminalizam a percepção de vencimentos por parte de agentes públicos acima do teto constitucional. Obrigado, senhor presidente.